Este vídeo tem o apoio da Trinca Pet, distribuidora Seta, marca recomendada por veterinários. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Márcio Lobão mais uma vez, meio gripado. Na verdade não é gripado, é alergia. Ontem eu mexendo aqui, dando uma limpadinha aqui, dando uma geral, inalei o pó. Nossa senhora, Deus me livre. Vamos lá. Pessoal, eu tava conversando com Adriano Mesquita, também tem um canal aí no YouTube, fala sobre aves, falando sobre a questão de proteína. E hoje, eu lembrando, né, que estava conversando com ele, eu percebi que ainda tem muita gente que tem dúvida, né, em que momento usar uma fonte proteica maior ou melhor, né, de melhor qualidade, em que momento usar nas nossas aves. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, só para tentar esclarecer aí essa questão de que momento usar esse alimento com um grau maior de proteína. Eu percebo que tem muita gente que usa uma ração determinada para uma determinada época, ele usa praticamente o ano todo. Inclusive aqui no canal já perguntaram várias vezes se podia ou não usar ração tal, posso usar o ano todo? A gente vai tentar sanar essa dúvida aí, tá? Pessoal, se vocês ouvirem barulho de ferramenta, pancada aí e tal, é um amigo da gente aí, criador de passarinho também, o cara mais famoso quando você fala de bicudo e curió aqui da região, tá trabalhando aqui, tá mexendo, trocando um piso pra gente aqui, beleza? O nosso amigo Elton, ele tá famoso aqui no nosso canal. No vídeo que eu mostrei construindo ali o que seria um viveiro grande, foi ele. Vocês já viram ele aí no canal, tá? Mas vamos lá, pessoal. Muita gente ainda tem dúvida. Vou usar um exemplo, mas isso pode servir para qualquer outra ração, tá? Mas eu vou usar um exemplo aqui da ração Selecta Nutrition, que é o que o pessoal mais pergunta aqui no canal. Mas estou usando a Nutrition o ano todo, posso usar? Não. Existe uma diferença, pessoal, entre poder e dever. Poder usar, você pode usar, mas será que você deve usar o ano todo? Entendeu? Não. Ela é desenvolvida especialmente para época ou de muda ou época de reprodução. Então, se você está com um passarinho que já saiu de muda, você está com um passarinho que não está reproduzindo, então você não precisa usar ela. Você pode se manter na natural ou no alimento que você já está habituado. Entendeu? Levando em consideração esse pensamento, lembrando, isso serve para todas as marcas de ração. Existe a ração de manutenção, geralmente nomeada como ração natural, que é uma linha de manutenção. E tem as linhas de reprodução. São aquelas linhas que têm um poder principalmente de proteína maior. Esses alimentos, eles são desenvolvidos para uma época específica. Então, não é indicado que você fique usando o tempo todo. Vou tentar explicar para vocês mais ou menos. Pessoal, na época de reprodução, você precisa sim ter um alimento com um poder proteico melhor, porque muitas das vezes, muita gente já passou por isso, muitas das vezes você começa a reproduzir e o teu filhote não se desenvolve. O teu filhote morre dentro do ovo. Muitas das mortes embrionárias se deve à falta, né, do poder de nutrientes que a fêmea conseguiu passar para aquele ovo, para que o filhote se desenvolva. Então, às vezes, o filhote morre por não ter nutrientes o suficiente, principalmente as proteínas, para se desenvolver. Então, nessa época, tanto para os pais, no caso, melhor ainda falando mais da fêmea, né, mais especificamente da fêmea, é importante sim você dar uma reforçada nesse poder nutricional e dar um pouco mais de proteína. Justamente porque tanto a fêmea vai precisar de um poder nutricional melhor, para que ela não fique fraca, debilitada ao estar gerando ali o ovo que vai acabar sendo outra vida, quanto o filhote também consegue se desenvolver melhor quando ele tem essa capacidade, né, de absorver melhor aqueles nutrientes que estão ali na sua formação. Beleza? Então, existe morte embrionária por doença? Sim. Existe morte embrionária porque a fêmea saiu, o ovo esfriou demais? Sim. Existe morte embrionária por causa do tempo, umidade relativa do ar? Sim. Mas a principal causa
por morte embrionária, geralmente é por falta de nutrientes, principalmente a proteína, para que o pássaro não consiga se desenvolver. E aí muita gente acaba passando o casal para frente. Ah, essa fêmea é ruim, é genética dela, não sei o quê. Às vezes não. Pode acontecer também um problema genético? Sim. Mas na maioria das vezes, pelo menos as vezes que eu tive acesso de ver resultados, exames, neocrópsia, não sei o que, a maioria das vezes o passarinho, o filhote, não tinha material suficiente para se desenvolver. Acabou morrendo. Beleza? Então, na época de reproduzir, é importante sim dar um reforço alimentar, um reforço nutricional, baseado principalmente numa boa fonte proteica. Quando a gente fala boa fonte proteica, passa a entender o seguinte, pessoal: existem proteínas que não são tão boas. Existe fonte proteica que não é tão boa. Quer um exemplo de uma boa fonte proteica? O ovo. Pode olhar que a maioria das rações extrusadas ou farinhadas são à base de ovo. É uma boa fonte proteica, porque não tem só proteína. Tem vitaminas, minerais, aminoácidos. Aliás, os aminoácidos são os formadores da proteína. Falando sobre aminoácidos, existem aminoácidos essenciais e existe uma cadeia grande de outros aminoácidos. Mas os essenciais são importantes porque os essenciais geralmente são os aminoácidos que geram a vida. São os aminoácidos que não são produzidos pelo próprio organismo. O nosso corpo, o corpo de qualquer ser vivo, produz aminoácidos. Mas tem alguns que eles não tiveram a capacidade de produzir. Então esses passam a ser essenciais, porque você precisa deles. E você absorve como? Nos alimentos, nos suplementos e assim por diante, beleza? Então, pessoal, por que eu falei dos aminoácidos? Os aminoácidos é a base da proteína. Então tem uma cadeia, um conjunto de aminoácidos forma proteína. Quando que essa proteína é considerada uma boa fonte proteica? Quando ele tem o máximo possível de aminoácidos. Entendeu? Márcio, por que proteína também é importante na época da reprodução? Vamos lá. Na época da reprodução, como eu falei, tem essa questão de fortalecer o sistema da fêmea, do macho, e também passar a transmitir para o filhote. Porém, pessoal, muita gente não sabe, mas também é importante proteína na muda. Tá? Pode olhar que toda ração ou farinhada, todo alimento que é desenvolvido para a época de reprodução, também tem escrito época de muda. Porque é uma das épocas que aumenta também o consumo e a necessidade desses aminoácidos. Muita gente não sabe. Até hoje existe um mito que eu vejo o pessoal. Eu já errei nisso aí, pessoal, então não julgo vocês. Eu tenho até vídeo falando sobre isso, mas assim, a gente não tinha essa informação. Agora que eu tenho informação, eu posso simplesmente fazer um vídeo corrigindo e tentando passar para vocês o correto. Quando você erra sem saber que está errando, é uma tentativa de acerto. Mas quando você erra sabendo que está errado, aí já é se enganar ou tentar enganar alguém. Na muda não é essa história de cálcio, ferro e iodo. Pelo amor de Deus. Agora a gente já temos informações demais para a gente continuar caindo nessa conversinha. O tempo todo ainda vejo pessoas falar: pessoal, na muda, aqui ó, tô não sei quantos dias de cálcio, quantos dias de ferro, quantos dias de iodo. Não é isso, pessoal, pelo amor de Deus. Tá? Na muda também é proteína, também é aminoácidos, que simplesmente também forma a queratina. Vamos lá, para vocês tentarem entender. Qual é a base da plumagem, da pena de uma ave? Qual é a base do bico? Qual é a base da unha? Queratina. Queratina é derivado de aminoácidos. Você precisa de pelo menos 20 aminoácidos para formar a queratina. Geralmente esses mesmos aminoácidos que formam a queratina também estão ali naquele conjunto que forma a proteína. Então, se você aumenta o nível proteico nessa época, você está ajudando com que o seu pássaro tenha uma boa formação na plumagem, tenha uma boa muda de bico, tenha uma boa troca de unha, porque a unha e o bico são coisas que não param de crescer nunca. O bico não só cresce quando está mudando.
Mudando, na verdade, digamos que é uma fase mais brusca da troca daquela camada, daquela pele. Mas o bico cresce constantemente. Vocês estão entendendo? Se teu pássaro sente a muda de bico, meu pássaro está com a muda de bico, cara, está sentindo, quase não está se alimentando, não sei o que, o bico. É porque a alimentação não está adequada. Ele está sofrendo com a muda de bico justamente porque o alimento, o nível proteico, o nível de aminoácidos, a queratina formada com esses alimentos não é adequado, beleza? Há um desequilíbrio aí na alimentação. Você pode ter certeza, a muda de bico não é para o teu pássaro sentir. Se ele sentiu, é porque a alimentação não está adequada, beleza? Pessoal, além dessas fases, é claro que o ser vivo ele precisa de proteína, que é a energia do corpo, é o desenvolvimento do organismo, né? Vamos falar da maneira meio que até grotesca. Então, a proteína, tanto eles como nós, seres humanos, temos que se alimentar de proteína sempre. Existe proteína vegetal e proteína animal. Estamos falando sobre proteína animal. A vegetal ele consegue através de frutas, verduras, legumes e das sementes. Sementes também tem proteína. Ou você acha que só na ração? Não, semente tem, mas geralmente um nível mais baixo. A ração ela vem com um nível preparado, né, porque ali é controlado, então vem com um nível mais alto, justamente para suprir essa necessidade. Beleza? Então, existe a diferença. Na ração, geralmente a proteína é animal. Nas sementes, a proteína é vegetal. Depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, mas aí vai ficar um vídeo muito grande se eu for explicar tudo. Beleza? Então, geralmente, a proteína que é adicionada é animal. Como tenebro, ovo, farinha de minhoca, mas tudo tem seu limite, ok? Tudo tem seu limite. Deixa isso bem claro. Mas na época da reprodução da muda eu vou arrochar, pilar a proteína. Não. Você acaba com o fígado da ave, os rins da ave, você acaba com uma série de coisas. Então, tudo tem um limite. Beleza? Eu falei sobre isso num dos vídeos passados aí. Não vou ficar repetindo, né? Então, pessoal, é importante sim ter um bom nível proteico para determinadas épocas, mas tem época que é de descanso, então teu pássaro precisa também de um nível, digamos que regular de proteína. Você não precisa encharcar ele de proteína quando ele não está precisando de proteína. Que muita gente está fazendo esse balanço errado e acaba depois o pássaro com problema, o pássaro gordo, porque tudo em excesso é ruim, beleza? Eu posso falar isso. Eu sou gordo, eu posso falar. Então, pessoal, tá aí mais um vídeo falando um pouco sobre nutrição, alimentação, que eu vejo que tem muito pouca coisa sobre isso, principalmente nos canais do YouTube aqui na internet, beleza? Depois se me der vontade, se eu tiver algum tipo de incentivo nas visualizações, eu trago mais vídeos sobre isso e mais vídeos falando sobre nutrição, sobre vitamina, esse tipo de coisa aí pro canal. Se não, eu deixo em off, beleza? Mas trazendo para vocês aí para tirar essa dúvida. Alimentos com nível proteico mais alto, época de muda e época de reprodução. Não está reproduzindo, não está mudando, volta para o alimento base ali, para que também não seja dado fornecido em excesso, beleza? Isso se vale também para os suplementos, os polivitamínicos e tal. Falando sobre polivitamínico, teve um cara que chegou num vídeo meu aí e falou: esses remédios da seta não prestam, não gosto de nenhum remédio da seta, eu gosto mesmo da Lavisul. Deixa eu passar uma informação para esse cidadão. Os medicamentos da seta são produzidos pela Lavisul. Entendeu? Então, pensa um pouquinho ou se informa um pouco antes de criticar alguma coisa e elogiar outra. Eles podem ser simplesmente a mesma coisa, tá? Ok? Então, trazendo aqui para vocês essa informação. Se for fazer um suplemento à base de aminoácido, principalmente, na época de muda, na época de reprodução. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado.